Começando mais um programa Despertar da Liderança. E o tema de hoje é um tema que vai falar sobre inspiração, sobre motivação, liderança inspiradora, como engajar equipes em tempos de mudança. O objetivo é mostrar como o líder pode inspirar, motivar e engajar equipes mesmo diante de incertezas. Porque quando nós falamos de mudança, nós estamos falando de algo que gera uma certa emoção no ser humano. Toda mudança dentro de um ambiente de trabalho, ele é comparado às vezes a um sentimento quando uma pessoa perde um ente querido. Então, o impacto emocional é muito grande. E o líder é aquele que tem que aguentar esse impacto para não transparecer para os seus liderados. Então, em tempos de mudança, um líder que consegue inspirar, consegue engajar, motivar uma equipe, é um líder que se diferencia em meio aos demais. E eu separei aqui 7 pontos para trazer hoje. O primeiro ponto, o papel do líder moderno, de chefe a inspirador. O segundo ponto vai ser o poder do propósito no ambiente corporativo. O terceiro ponto, construindo confiança e credibilidade. O quarto ponto, comunicação autêntica e inspiradora. O quinto ponto, líder pelo exemplo. O sexto ponto, reconhecendo e celebrando conquistas. E o sétimo ponto, nós vamos falar sobre inspirando novos líderes. Então, cada ponto que eu trouxe aqui, nós vamos falar um pouco sobre esses pontos para nós entendermos como uma liderança inspiradora age em meio a uma mudança, em meio a algo que vai acontecer de diferente, em meio a, às vezes, uma mudança de time, uma mudança de processo, uma mudança de meta, né, uma mudança de cenário no mercado de trabalho. Então, essas mudanças que acontecem mensalmente, semanalmente, o líder tem que estar preparado para conseguir inspirar a sua equipe. E o primeiro que eu falei é o papel do líder moderno. Porque antes, o líder era conhecido como chefe. Né? Tem até muitas pessoas ainda têm o costume de chamar o líder como chefe. Ah, o meu chefe é bem maleável, meu chefe é mais rígido. Mas, na verdade, esse termo chefe já ficou para o passado. Porque o chefe ele traz a ideia de alguém que manda, né? Alguém que obriga as pessoas a fazerem, alguém que usa do seu poder e não da sua autoridade. Agora, o inspirador, o líder inspirador é diferente. O líder inspirador, ele convence, ele inspira a equipe a fazer, ele motiva. As pessoas querem estar na equipe, as pessoas querem fazer, não porque o líder manda, mas porque o líder convenceu o porquê da equipe a fazer aquilo. Então, antigamente, o líder era o chefe. Né? Esse líder que nós chamamos hoje de líder era conhecido como chefe. Ele era centralizador, controlador. Hoje é diferente. Hoje, a liderança é influência, não imposição. E essa influência, ela vem de alguns pontos que nós vamos trabalhar hoje aqui, né? Sobre, como nós já falamos, na comunicação assertiva, liderar pelo exemplo, né? Ser uma pessoa que conversa, uma pessoa que convence, que explica o porquê das coisas, tudo isso tem uma importância muito grande. O novo líder, ele inspira por propósito, não por medo. Então, se tem algo que a equipe precisa fazer, o novo líder ele vai mostrar um propósito daquilo. Agora, o chefe não, o chefe só fala, faça isso. Se o liderado for perguntar o porquê, cara, eu não mandei você fazer, só faça, você não tem que saber o porquê. Esse é o papel do chefe. Agora, o papel do líder, se tiver que explicar 30 vezes, ele vai explicar 30 vezes, porque o líder, ele quer que os liderados entendam por que eles estão fazendo aquilo. Né? Então, eu até separei uma frase aqui, para você entender a diferença desse líder para o chefe. O líder, ele vai dizer assim, as pessoas não seguem cargos, elas seguem exemplos. Agora, o chefe ele não está nem preocupado se ele é um bom exemplo, não. Agora, o líder ele tem essa consciência que as pessoas elas não vão seguir um diretor, um gerente, um encarregado, um coordenador, né, um líder ali. Ele vai seguir, não é cargo, mas ele vai seguir pessoas. Então, por isso é muito importante você saber que os seus liderados eles estão te seguindo. E não é porque você está na posição que você está que você tem que obrigá-los a fazer algo, mas você tem que entender que você precisa convencê-los. Então, o segundo ponto é o poder do propósito no ambiente corporativo. Né? O primeiro que a gente falou foi de ter um líder inspirador, que é o papel moderno do líder atual, e o segundo é o poder do propósito no ambiente de trabalho. Pessoas querem fazer parte de algo maior que o salário. Às vezes os líderes só se preocupam com o salário dos seus liderados. Pô, fulano está registrado como auxiliar, eu preciso mudá-lo para assistente. Ou eu preciso mudá-lo para um analista. Né? E fica pensando ali em dar uma promoção. Mas as pessoas, elas não estão ligadas somente a salários, elas também estão ligadas a propósito, elas querem saber a importância dela. Eu já tratei casos de pessoas
que estava até em depressão por se sentirem inútil e não conseguiam enxergar a importância que ela tinha no ambiente de trabalho que ela trabalhava. E em conversa com ela, comecei a perguntar as coisas que ela fazia no seu ambiente de trabalho e eu descobri e mostrei para ela a importância que ela tinha. E ela mudou essa visão. Então, a importância do líder, né, mostrar o propósito do porquê que os seus liderados fazem o que fazem. Um propósito claro dá sentido ao esforço diário. Então, quando o propósito é claro na mente do liderado, ele dá sentido para aquele liderado fazer as coisas de uma maneira mais leve, uma maneira mais suave. Líder inspirador conecta a missão da empresa com os valores pessoais da equipe. Então, um líder inspirador, ele vai pegar os valores da empresa e ele vai conectar com os valores pessoais da equipe, com os valores pessoais de cada um. Por exemplo, há uma empresa que tem o valor da honestidade. Ele vai pegar e vai ver que os seus liderados ali, né, os que têm ponto forte de honestidade, ou a equipe que tem um ponto forte de honestidade, e vai conectar, vai falar, olha só como nós trabalhamos numa empresa honesta e nós somos uma equipe honesta. E essa honestidade da empresa com a nossa equipe fortalece a nossa cultura. E ele sempre está reforçando isso. Por quê? Porque ele quer reforçar um propósito para a equipe, que é aquele casamento da equipe com a empresa não foi por acaso, foi porque eles têm os mesmos valores. Então isso é muito importante, o líder sempre estar conectando esses valores da equipe com a empresa. Uma dica, né, para reforçar o propósito no ambiente corporativo comece com reuniões lembrando por que fazemos o que fazemos. Isso mantém o time engajado. Né? Então, quando você vai começar a reunião, você trabalha, por exemplo, numa clínica veterinária. E ali você vai começar uma reunião com a sua equipe. Então você vai falar o porquê que vocês fazem o que fazem. Né? Não é simplesmente que está a equipe do RH. Não é só a equipe do RH. É a equipe do RH que vai contratar os melhores veterinários para salvar os animais. Então há um propósito. Mas eu sou do financeiro, não tem nada a ver, eu não sou veterinário, não vou salvar. Mas se o financeiro não fizer a compra, né, ou não pagar corretamente os boletos, não vai ter os materiais necessários para fazer uma cirurgia. Então todos ali têm uma função especial, têm uma função importante para um propósito maior, que é salvar os animais, né? Que é trazer felicidade para as crianças que estão esperando os seus animais de estimação voltarem para o lar. Então, eu só estou trazendo um exemplo, mas você pode aplicar na área que você atua. Né? Existe um propósito maior e o líder, é importante que o líder traga para a reunião, comece com um propósito, mostrando qual que é o propósito maior da empresa. Então, o 3 é construindo confiança e credibilidade. A base da inspiração é a confiança, porque se eu não confio na minha equipe, eu não vou conseguir tirar o melhor deles. Se a equipe não confia em mim, eles não vão me enxergar como uma inspiração. Então é muito importante entender que a base da inspiração, para você ser um líder inspirador, você tem que transmitir confiança para os seus liderados. Confiança se constrói com transparência, coerência e presença. Prometeu para os seus liderados? Cumpra. Não pode cumprir? Explique. Né? Eu prometi algo, mas no meio do caminho eu prometi que sexta-feira todo mundo ia sair às 17 horas. Só que na sexta-feira aconteceu ali um imprevisto e vai precisar pedir para a equipe ficar até às 18, até às 17. Então, se você não conseguiu cumprir com o que você prometeu, explique o porquê. Não é simplesmente só faça. Eu estou mandando faça, você não tem que perguntar nada. Isso é palavra de chefe. Agora o líder, ele explica o porquê daquilo. Confiança, essa frase, ela pode ser usada tanto no meio corporativo como em um relacionamento. Ela é conquistada no detalhe. Em cada detalhe que você faz, se você prometeu algo, você cumpre. Né? Se você está sabendo de alguma coisa, você chama a pessoa para conversar. Mas para perder a confiança é em um segundo. Então ela é conquistada no detalhe, mas é perdida em segundo. Então cuidado, muito cuidado. Não minta para os seus liderados. Né? A mentira ela tem perna curta e se você mentir, você vai acabar descobrindo que isso vai enfraquecer a confiança da equipe em você. Como você também não vai gostar que a sua equipe minta para você, você também não deve mentir para a sua equipe. Um exercício, né, para nós construir confiança e credibilidade é para você chamar os seus liderados e peça para eles refletirem que comportamento fortalecem ou enfraquecem a confiança da equipe. Quais são os comportamentos? E deixa eles falarem. Às vezes eles vão falar até comportamentos que você está enfraquecendo a confiança e você não está percebendo. Então é um feedback que você vai receber, um feedback que você pode também dar para a equipe e eles vão dar para eles mesmos.
Quarto ponto, comunicação autêntica e inspiradora. A comunicação do líder é a ponte entre visão e ação. Porque toda empresa existe uma visão. A visão é onde a empresa quer chegar no futuro. Mas, para chegar lá, precisa de uma conexão. E a comunicação é essa ponte que vai conectar a visão da ação. Porque para chegar na visão é necessário ter uma ação. E a comunicação vai ser o que, a todo momento, o líder vai estar comunicando com os seus liderados aonde e como e o que deve ser feito para chegar lá. Ser inspirador não é falar bonito, é falar verdadeiro. Muitas pessoas, elas querem falar bonito e falar palavras difíceis e muitas vezes elas pensam que isso vai inspirar outras pessoas. E acabam falando mentiras, acabam falando coisas que não é verdade, só para parecer importante, para parecer que sabe mais que os outros. Mas quando nós somos verdadeiros, nós inspiramos mais do que um mentiroso que fala bonito. Né? Todo mundo, eu acredito, que prefere ter em uma conversa um verdadeiro que não fale tão bonito do que um mentiroso que fala bonito. Então, priorize a verdade do que falar bonito. É claro que a comunicação é muito importante, você desenvolver a sua comunicação, né, até na nossa formação de líderes, ali no Despertar da Liderança. No nosso curso, nós temos um módulo que fala só sobre comunicação, como você falar bem. Mas o pilar da comunicação é você ser verdadeiro. Comece por sendo verdadeiro. Mostre vulnerabilidade, compartilhe desafios e celebre conquistas. Então, quando o líder ele mostra ali na sua, por exemplo, um líder que vai cobrar a pontualidade, fala, para mim é difícil também. Eu também tenho dificuldade, o líder que realmente tem, né? Não seja mentiroso, mas o líder que tem, eu tenho dificuldade de pontualidade. Por isso que eu me programo para chegar meia hora antes, 15 minutos antes. Porque se eu me atrasar desse período, eu consigo ainda chegar no horário. Então o líder ele está mostrando sua vulnerabilidade, que ele também não é perfeito, que ele precisou se readequar para cumprir com o que foi combinado. E muitas vezes o líder ele pensa que ele tem que ser o perfeito, o super-herói, não precisa mostrar, não pode, na verdade, mostrar suas vulnerabilidades, mas isso não é real. O líder ele pode mostrar que ele é um ser humano igual ao outro, que ele conseguiu. E se o líder conseguiu, mesmo com as suas fragilidades, ele vai mostrar para o seu liderado que o liderado, como sendo um ser humano igual a ele, também vai conseguir. Então, isso também é uma das bases da comunicação autêntica. Quinto ponto, nós já estamos indo caminhando para o final, é liderar pelo exemplo. Uma vez eu estava em um evento em que um americano ele falou que a liderança é como se fosse um pai que ele foi em uma plantação que tinha muitos espinhos. E eles, como um agricultor experiente, estava caminhando exatamente onde precisava pisar para não se machucar nos espinhos. E ele escuta um barulho e ele olha para trás. Quando ele olha para trás, ele vê o seu filho de 7 anos de idade. E ele fica preocupado do seu filho se machucar ali naquele lugar que tinha muitos espinhos. E ele vai falar, cuidado, meu filho. E o filho vai olhar para o pai e vai falar, pai, pode ficar tranquilo, que faz algum tempo que eu estou te seguindo, eu estou pisando exatamente nos seus passos. Eu não vou me machucar. Isso é liderar pelo exemplo. Você está trilhando um caminho e os seus liderados estão vindo atrás de você. Então, se você exige um ambiente de harmonia, se você exige ser verdadeiro, se você exige autenticidade, você precisa entender que os seus liderados estão seguindo o seu caminho, estão trilhando os seus passos. Então, se você, para nós trazermos aqui nesse ponto um exercício prático, se você quer mudar algumas coisas nas pessoas, liste 3 atitudes que você quer mudar e comece a praticar essas atitudes. Eu quero mudar a questão de informação. A informação não chega para mim. Então, comece a dar informação para os seus liderados. Eu quero mudar a questão de responder e-mail rápido. Comece a responder os e-mails rápidos até dos seus liderados. Eu preciso mudar que os meus liderados, eles entreguem o que eu pedi para eles no prazo. Então, comece a entregar também o que é da sua responsabilidade no prazo para os seus liderados, no prazo para os seus clientes, no prazo para os seus superiores e informe isso para os seus liderados. Aí, depois de você praticar, aí você faz uma reunião cobrando, porque daí você vai conseguir liderar pelo exemplo. Sexto ponto, reconhecendo e celebrando conquistas. O reconhecimento não é bajulação, é combustível emocional. Então, quando nós reconhecemos, nós ingerimos ali um combustível emocional no nosso liderado. Então, reconheça, né? Às vezes um bombom, um sonho de valsa, né? Você dá ali por algo que fez a mais, você mandar uma mensagem, você chamar para dar um feedback ali positivo para a pessoa, com certeza vai ser uma injeção de combustível para pessoas. Pequenas vitórias geram grandes resultados. Então, quando a pessoa
faz algo pequeno e você vai lá e reconhece, ela vai estar motivada a fazer algo maior. E você reconhece, ela vai querer fazer algo maior e assim. Então, por isso que pequenas conquistas, né, elas vão gerar grandes vitórias. Uma dica aqui que eu marquei use o modelo elogiar em público e corrigir em particular. Então, quando você usa esse modelo de elogiar a pessoa em público, precisa corrigir em particular, mas precisa elogiar, chega o elogio em público. Claro que você só tem que tomar um cuidado se a pessoa não é muito tímida e às vezes não gosta daquilo, aí você chama no privado. Mas 99% das pessoas, elas amam ser elogiadas em público. E último, para nós fecharmos aqui, o último ponto, é inspirando novos líderes. Então, um líder de sucesso, ele precisa formar novos líderes, ele precisa inspirar novos líderes. Tem pessoas que ela tem medo que o seu lugar ali seja roubado por outras pessoas e acaba não formando novos líderes. Acaba sendo conhecido como líder Branca de Neve, que quer ser rodeado de anões, não quer ter pessoas que cresçam ao seu redor. Então isso não é algo bom. Um bom líder, ele sempre está formando novos líderes, ele sempre está inspirando novos líderes. Desenvolver pessoas é multiplicar impacto. Então, quando eu formo novos líderes, um exemplo, se eu cheguei ali e estou como um analista ainda liderando uma equipe, e eu formo novos líderes, quando surgir ali uma oportunidade de ser um supervisor, não vai ser outra pessoa que vai ser contratada, porque eu tenho um novo líder formado, um novo líder fica na minha vaga ali de líder daquele setor e eu vou ser o supervisor. Quando eu sair um encarregado e eu formar um novo supervisor, eu vou ser o encarregado. Quando surgir de vaga para ser um coordenador, eu vou ser um coordenador se eu formei ali um encarregado. Então, por isso que você deve formar novos líderes, para você também ter a oportunidade de subir um degrau na escada, porque senão, se você não forma, né, o seu superior vai olhar e vai dizer, pô, eu queria tanto que ele se tornasse um gerente, mas eu não posso, porque se eu tirar ele de lá, não tem ninguém no lugar dele. Então, tem que vir outra pessoa na empresa. Então, é muito importante. E sem falar o impacto que você gera na vida da pessoa, na vida da empresa, na sua carreira. Então, é algo muito importante. Um verdadeiro líder é lembrado não pelo poder que teve, mas pelas pessoas que transformou. Então, daqui 5 anos, daqui 10 anos, ninguém vai lembrar, pô, você lembra lá como o João era poderoso? Não, mas as pessoas vão lembrar, pô, eu lembro do João, como que eu estava passando por um momento difícil na empresa, não estava conseguindo me adaptar, e ele veio e me ajudou, ele veio e fez eu crescer, ele veio e me ensinou, e hoje eu sou um líder por causa do João. Então, isso que vai fazer você ser lembrado, você ser lembrado. Então, trazendo aqui 3 pontos muito importantes nesse programa de hoje, é que nós temos que ter propósito, confiança e ser um exemplo. Se eu reforço o propósito para a equipe, se eu sou uma pessoa confiável para a equipe e se eu sou um exemplo para a equipe, com certeza eu vou ser uma liderança inspiradora e eu vou engajar equipes mesmo em tempos de mudança, mesmo em tempos turbulentos, a equipe vai ser engajada. Então, para finalizar aqui, né, eu quero convidar a você que está assistindo a tomar uma ação prática de tudo que nós falamos aqui. Né? Eu falei várias ações práticas que você pode tomar e eu convido você a fazer uma dessas ações nessa semana. Né? Às vezes, eu vou uma hora que der eu faço. Ou faça hoje, mas tome uma ação prática de alguma dessas que eu falei, para que você realmente comece a praticar aquilo que você precisa praticar. Né, que é você ser inspirador, que é você motivar, que é mesmo em tempos turbulentos as pessoas enxergarem em você uma solução, enxergarem em você algo que vai socorrer, que vai ajudar e que vai levar a equipe para frente. Então esse foi mais um programa Despertar da Liderança e eu quero dizer para você que se inscreva nesse canal, curta aqui, né, para que nós possamos também ajudar outros líderes que estão precisando dessas palavras. Tem pessoas que estão perdidas, tem pessoas que elas precisam de uma direção, acabou de assumir uma equipe, ou já assumiu, mas está passando por um tempo de mudança e não sabe o que fazer. E esse vídeo vai ajudar essa pessoa. E você vai ser o líder inspirador que vai mandar esse vídeo para essa pessoa e ela vai te agradecer por isso. Então comente alguma coisa aqui embaixo, curta, se inscreva, que você vai ajudar outros líderes também a chegar no sucesso. Muito obrigado.